Ontem, a Federação Alagoana de Futebol definiu a seleção do campeonato e os profissionais que mais se destacaram na competição. Vamos ver então como ficou a seleção do campeonato. O melhor técnico, Jaelson Marcelino, do CSE. Lembrando que tivemos no CSE o Jaelson executando um grande trabalho. No CSA, o Roberto Fernandes passou todo o campeonato. No CSA teve Moza Santos e depois Bruno Pivetti. E o Jaelson conseguiu desbancar o técnico ou os técnicos das equipes mais grandes, maiores do campeonato. Mais grandes é ótimo, né? As maiores equipes do campeonato. Alan James também participou da seleção do campeonato e ganhou o título de revelação da competição. Ele que foi vice-artilheiro do campeonato. Lembrando que o Alan James só tem 23 anos, viu, gente? Então pode ser considerado como revelação. Apesar da lata meio, né, desgastada, achando que tem mais, né? Na seleção do campeonato alagoano, vamos lá. Dá um pause aí, Pig. Dá um pause aí, Pig meu. Vamos lá. Alexandre, goleiro, do CSE. O CSA teve 5 atletas. Norberto, lateral direito. Lucão, zagueiro. A dupla de zaga da seleção do campeonato teve Gum, zagueiro do CRB, com algumas contestações, entendeu? Algumas contestações, tá? Guilherme Romão, lateral esquerdo, também com algumas contestações, tá? Algumas contestações também sobre esses dois do CRB aí, né? Do Gum e do Guilherme Romão. O meio-campo muito justo. Claudinei e Giovani pela regularidade, acho que esses dois realizaram um grande campeonato. Diego Torres e Bruno Mota também. No ataque, Della Torre, do CSA, e Alan James, do CSE. Essa foi a seleção do campeonato alagoano. E você, o que é que achou? Bom, para ajudar um pouco, e vou dizer que não concordo totalmente com a seleção, porém respeito, acho que a seleção ela poderia passar por algumas mudanças aqui no setor de defesa, principalmente na zaga. Eu não colocaria e não coloquei o Gum como zagueiro do campeonato. Acho que ficou ainda a desejar daquele Gum que a gente conhece, tá? Vi, por exemplo, no setor de defesa, alguns jogadores que fizeram mais nesse campeonato alagoano. Agora, é claro que por equipes de menor porte, né? Não com porte do CRB e do CSA. Mas vamos destacar aqui. Lucão fez uma partida, fez um campeonato muito consistente. Ok. Norberto do CSA também. No setor esquerdo, eu vi o André Nunes do Aliança fazer um grande campeonato, tá? Um grande campeonato alagoano. O André Nunes. Outro jogador muito interessante seria Eduardo Bahia, do CSE, pela regularidade da equipe na competição, ok? Pelo lado esquerdo, Diego, do Aliança, fez um grande campeonato, poderia ter sido a revelação do campeonato, pelo que realizou o Diego, lateral esquerdo da equipe do Aliança. E aqui do meio para frente, acho que ficou muito bem distribuído. Apenas essas duas questões aqui do zagueiro pelo lado esquerdo. Aí você me pergunta, Viderlan, você colocaria somente um do CRB? Porque é a única mesma andorinha no CRB. Diego Torres. Quem poderia aparecer aqui no setor de ataque? O Yuri. Acho que teria uma possibilidade ali de brigar por ser tecnicamente muito bom, né, em relação a outros jogadores da linha de ataque do CRB. E só. Claudinei, também para mim muito bem escolhido, Diego Torres e talvez o Yuri. O Reginaldo, lateral direito, para mim ele fez um campeonato melhor do que o Guilherme Romão, no lado esquerdo. Mas o Norberto do CSA foi o escolhido como o lateral da competição. Todas as vezes que se tem essa seleção, é claro que isso vai muito de acordo com a avaliação de um conjunto, né, de profissionais, mas o que nós fazemos aqui é apenas colocar o nosso ponto de vista a respeito desse assunto, tá? Nada contra, né, questão de camisa que está sendo colocada em evidência, não. Tá? Vejo que o CSA está certo em ter mais jogadores cedidos, o CRB teve 4 atletas, 5 do CSA, mas acho que poderíamos ter também priorizado na seleção do campeonato aqueles que conseguiram fazer, dentro de uma regularidade da competição, boas apresentações na somatória dos jogos. Em relação aos árbitros, os melhores do campeonato, Denis Ribeiro Serafim foi eleito o melhor árbitro do campeonato. Os assistentes Esdras Mariano de Lima e Brígida Cirilo foram escolhidos também como os melhores do campeonato alagoano. Parabéns também para esse trio que comandou a final da Copa do Nordeste e a finalíssima do campeonato alagoano. Bom,
O CSA continua na preparação, vai fazer a estreia na Série B diante do Náutico na próxima sexta-feira, às 9h30 da noite, nos Aflitos. Vamos ver então como foi, com imagens do treino do CSA, esse trabalho, essa movimentação que o técnico Bruno Pivetti, pós-título alagoano, já colocou a equipe para poder se movimentar. Vamos ver. Foto, viu, Júlio? Foto, Júlio, foto. Aí, beleza, Josiel? Esse é o técnico Bruno Pivetti. São imagens do treino do CSA, né? Comandando aí a equipe nessa atividade no CT Nelson Peixoto Feijó. Imagens desse retorno das atividades do CSA. Aí o Marco Túlio ali no fundo, né? O uniforme escuro. Aí o Wellington, zagueiro do CSA. Matheus Felipe, zagueiro. É o CSA trabalhando bastante. Gabriel Tonini, também muito utilizado nessa decisão. Lucão, zagueiro do CSA, nessa movimentação. E aí o goleiro Thiago Rodrigues, um dos grandes personagens dessa conquista do título estadual pelo Centro Esportivo Alagoano. O autor do gol, né, que deu o título ao CSA, né, cobrando pênalti, Silvinho, também ali desfilando, são as caras do CSA para esta Série B do Campeonato Brasileiro. As imagens do 40º título do CSA também ganham destaque aqui no Canal Esportes. Vamos ver como foi um pouco dessa história. E já vou me despedindo de você. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por estar conosco. E amanhã teremos um novo encontro a partir de 11h30 da manhã, ao vivo na programação da sua TV Mar. Só quero lembrar de uma coisa. Vocês estão devidamente preparados e são merecedores de escrever o nome de cada um aqui na história do clube. É só isso. Se trata disso. Entrar
para a história do clube. E vocês têm essa oportunidade e vão conquistar, não tenho dúvida nenhuma disso. Vão jogar todos os lados. Rapaziada, aqui todos, quase todos, se não todos, acreditam em Deus, né? E na palavra de Deus diz que a vitória vem do Senhor. A vitória vem lá de cima. E aqui, como a maioria ou todos acreditam em Deus, hoje nós acordamos, fizemos nossas orações, pedimos pelo jogo, pedimos pelo título. Mas os caras lá também. Os caras lá também, a maioria acreditou em Deus. Todos também acordaram hoje, pedindo suas orações, pedindo pelo título. E aí? Deus vai olhar para o nosso time, vai olhar para deles, a vitória vem deles.